Imagine um cenário em que, de repente, toda a infraestrutura digital do mundo entra em colapso, deixando de existir qualquer conexão com a internet, redes de comunicação, sistemas bancários, transporte inteligente, energia elétrica controlada por sistemas digitais e até mesmo dispositivos domésticos inteligentes. Essa situação, embora pareça ficção científica, não é impossível. Um apagão digital global, de proporções catastróficas, traria uma série de consequências profundas que desafiam a própria essência da vida moderna. Para entender se eu sobreviveria a algo assim, é preciso refletir não apenas sobre as habilidades técnicas e de adaptação, mas também sobre a dependência que temos das tecnologias e como essa dependência molda nossas habilidades de sobrevivência, nossas rotinas, nossos relacionamentos e até mesmo nossa saúde mental. Primeiramente, é importante reconhecer o quanto a sociedade atual se tornou intrinsecamente dependente de sistemas digitais. Desde o momento em que acordamos, muitas de nossas ações diárias estão condicionadas a aplicativos de smartphones, alarmes digitais, sistemas de iluminação controlados por inteligência artificial e dispositivos conectados à internet que regulam desde a temperatura do ambiente até a segurança doméstica. Em um cenário de apagão digital, tudo isso desapareceria de uma hora para a outra. As luzes se apagariam, os alarmes deixariam de soar, os sistemas de segurança doméstica se tornariam inúteis, e até mesmo a comunicação mais básica, como telefonemas e mensagens instantâneas, se tornaria impossível. A vida voltaria a um estado pré-tecnológico, onde a comunicação se daria por métodos tradicionais, como cartas ou sinais visuais, e a sobrevivência dependeria de habilidades que há muito foram esquecidas ou relegadas ao passado. A adaptação a esse novo mundo exigiria uma retomada de conhecimentos que, atualmente, parecem obsoletos ou dispersos. A habilidade de encontrar água potável, por exemplo, que muitas vezes é facilitada por sistemas de purificação automáticos ou por aplicativos que indicam fontes próximas, teria que ser feita de forma manual, com o uso de técnicas ancestrais de captação e purificação. A busca por alimento também se tornaria uma prioridade, com a necessidade de reconhecer plantas comestíveis, caçar ou pescar, atividades que exigem conhecimento, paciência e resistência física. A ausência de comércio eletrônico, de bancos digitais e de cartões de crédito obrigaria as pessoas a retornarem a trocas tradicionais, usando moedas físicas ou até mesmo métodos mais rudimentares de troca, como o escambo, que é praticamente uma arte perdida na sociedade hiperdigitalizada em que vivemos. A sobrevivência num cenário de apagão digital também colocaria à prova nossa capacidade de manter a saúde física e mental. Sem acesso a informações instantâneas, notícias ou redes sociais, a rotina mental se ajustaria a uma perspectiva mais lenta, mais observadora e talvez mais introspectiva. No entanto, essa mesma mudança poderia gerar ansiedade, medo e isolamento, sobretudo para aqueles que têm uma forte dependência emocional e social do mundo virtual. As redes sociais, que hoje funcionam como uma extensão da vida social, criam uma sensação de conexão constante, que, quando interrompida, pode provocar crises de ansiedade ou até mesmo depressão. Por outro lado, em um mundo sem tecnologia, as comunidades inevitavelmente se tornariam mais próximas, obrigando as pessoas a interagirem mais face a face, a compartilharem recursos e a cooperarem de formas mais tradicionais e humanas. A solidariedade, que muitas vezes fica adormecida na rotina digital, emergiria como uma força vital, capaz de sustentar comunidades pequenas e grandes diante do caos. No entanto, mesmo com todas essas possibilidades de adaptação, há limites claros para a nossa resistência. A sociedade moderna foi construída sobre uma infraestrutura digital que não apenas facilita, mas também sustenta atividades essenciais como saúde, segurança,
transporte e alimentação em larga escala. A ausência de energia elétrica, por exemplo, resultaria na paralisação de hospitais, sistemas de saneamento, abastecimento de água e transporte público. Sem eletricidade, muitas indústrias deixariam de funcionar, e a cadeia de suprimentos global entraria em colapso. Nesse cenário, a sobrevivência individual pode se tornar viável para algumas pessoas que tenham conhecimentos de técnicas tradicionais, recursos armazenados e uma forte resistência física. Mas a sobrevivência coletiva se tornaria uma luta constante contra o tempo, a fome, a doença e o desespero. Para quem vive em áreas rurais ou em comunidades autossuficientes, esse cenário, embora desafiador, poderia ser enfrentado com maior facilidade, já que esses ambientes muitas vezes preservam conhecimentos tradicionais e recursos próprios. Para as grandes cidades, o desafio seria enorme, pois a estrutura de vida urbana moderna depende de uma rede complexa de sistemas interligados que, uma vez destruídos, deixam os habitantes vulneráveis às condições mais primitivas de sobrevivência. A escassez de recursos, a falta de acesso a cuidados médicos e a insegurança constante tornariam a vida diária uma batalha pela sobrevivência, com riscos elevados de doenças, conflitos e desmoronamento social. Viver um apagão digital global, portanto, não seria uma questão de resistência apenas física, mas também de resiliência emocional, social e intelectual. Exigiria uma reinvenção de como nos relacionamos, como produzimos nossas necessidades básicas e como construímos comunidades que possam se sustentar sem os benefícios da tecnologia moderna. Para alguns, essa reinvenção seria uma oportunidade de resgatar valores mais humanos, de redescobrir habilidades esquecidas e de fortalecer laços comunitários. Para outros, seria um período de sofrimento, medo e perda de controle. A questão central talvez seja até que ponto estamos preparados para abrir mão do conforto e da conveniência proporcionados pela tecnologia, e se, no fundo, somos capazes de nos adaptar às limitações que a ausência dela traria. Assim, a resposta de quem sobreviveria dependeria de uma combinação complexa de conhecimento, preparação, resistência física, força emocional e, sobretudo, da capacidade de se reinventar diante do inesperado. Imagine um cenário em que, de repente, toda a infraestrutura digital do mundo entra em colapso, deixando de existir qualquer conexão com a internet. Redes de comunicação, sistemas bancários, transporte inteligente, energia elétrica controlada por sistemas digitais e até mesmo dispositivos domésticos inteligentes. Essa situação, embora pareça ficção científica, não é impossível. Um apagão digital global, de proporções catastróficas, traria uma série de consequências profundas que desafiam a própria essência da vida moderna. Para entender se eu sobreviveria a algo assim, é preciso refletir não apenas sobre as habilidades técnicas e de adaptação, mas também sobre a dependência que temos das tecnologias e como essa dependência molda nossas habilidades de sobrevivência, nossas rotinas, nossos relacionamentos e até mesmo nossa saúde mental. Primeiramente, é importante reconhecer o quanto a sociedade atual se tornou intrinsecamente dependente de sistemas digitais. Desde o momento em que acordamos, muitas de nossas ações diárias estão condicionadas a aplicativos de smartphones, alarmes digitais, sistemas de iluminação controlados por inteligência artificial e dispositivos conectados à internet que regulam desde a temperatura do ambiente até a segurança doméstica. Em um cenário de apagão digital, tudo isso desapareceria de uma hora para a outra. As luzes se apagariam, os alarmes deixariam de soar, os sistemas de segurança doméstica se tornariam inúteis, e até mesmo a comunicação mais básica, como telefonemas e mensagens instantâneas, se tornaria impossível. A vida voltaria a um estado pré-tecnológico, onde a comunicação se daria por métodos tradicionais, como cartas ou sinais visuais,
e a sobrevivência dependeria de habilidades que há muito foram esquecidas ou relegadas ao passado. A adaptação a esse novo mundo exigiria uma retomada de conhecimentos que, atualmente, parecem obsoletos ou dispersos. A habilidade de encontrar água potável, por exemplo, que muitas vezes é facilitada por sistemas de purificação automáticos ou por aplicativos que indicam fontes próximas, teria que ser feita de forma manual, com o uso de técnicas ancestrais de captação e purificação. A busca por alimento também se tornaria uma prioridade, com a necessidade de reconhecer plantas comestíveis, caçar ou pescar, atividades que exigem conhecimento, paciência e resistência física. Além disso, a preservação de alimentos, antes feita por métodos tradicionais como defumação, salga ou fermentação, se tornaria uma habilidade vital, já que os alimentos pereceriam rapidamente na ausência de refrigeração eletrônica. A ausência de comércio eletrônico, de bancos digitais e de cartões de crédito obrigaria as pessoas a retornarem a trocas tradicionais, usando moedas físicas ou até mesmo métodos mais rudimentares de troca, como o escambo, que é praticamente uma arte perdida na sociedade hiperdigitalizada em que vivemos. A sobrevivência num cenário de apagão digital também colocaria à prova nossa capacidade de manter a saúde física e mental. Sem acesso a informações instantâneas, notícias ou redes sociais, a rotina mental se ajustaria a uma perspectiva mais lenta, mais observadora e talvez mais introspectiva. No entanto, essa mesma mudança poderia gerar ansiedade, medo e isolamento, sobretudo para aqueles que têm uma forte dependência emocional e social do mundo virtual. As redes sociais, que hoje funcionam como uma extensão da vida social, criam uma sensação de conexão constante, que, quando interrompida, pode provocar crises de ansiedade ou até mesmo depressão. Por outro lado, em um mundo sem tecnologia, as comunidades inevitavelmente se tornariam mais próximas. O